Olá, eu sou Priscila Sertori, sou psicóloga e neuropsicóloga, mestre em ciências pelo Instituto de Psicologia do Departamento de Neurociências e Comportamento da Universidade de São Paulo. A minha formação, desde o início, ela mescla muito tanto entre a área da saúde quanto a área da educação. E depois eu fui me especializando cada vez mais na neuropsicologia. Vocês sabem o que é neuropsicologia? Neuropsicologia é uma área de estudo que ela tem uma interface entre a neurologia e a psicologia. Uma das atuações dentro da neuropsicologia é a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica ela investiga toda a relação entre o cérebro humano e o comportamento. Então, a partir disso a gente faz o quê? É feita a avaliação de todas as funções cognitivas. Isso são quais? Inteligência, todo o raciocínio, tanto parte mais concreta quanto abstrata, parte de praxia construtiva, funções executivas, atenção, memória, questões de aprendizagem. Não é um conhecimento acadêmico ali do 4º, 5º ano, mas questões de conceitos básicos. Então, leitura, escrita, aritmética. Também envolve questões de interpretação de texto. Junto com isso, também é feita uma avaliação da parte de comportamento, humor e personalidade, porque a gente sabe que tem uma relação direta ali com as funções cognitivas. Então, a partir disso, é feito esse mapeamento neuropsicológico e é possível fazer o levantamento se tem algum indicativo de algum transtorno, se tem algum suposto diagnóstico ou não. Mas a principal vantagem da avaliação neuropsicológica é a gente tem exatamente as características da pessoa, tanto os pontos fracos, as áreas que têm mais dificuldade, quanto principalmente, e é o que eu mais gosto, dos pontos fortes, as qualidades que a pessoa já consegue fazer. Porque é a partir disso que a gente vai depois pensar nas intervenções. Então, se é indicado alguma intervenção específica, consigo dar essas orientações de quais tipos de terapia seria necessário, quais profissionais. Então, por exemplo, um terapeuta ocupacional, uma fisioterapia, uma fonoaudióloga, o próprio psicólogo, ou uma estimulação, uma reabilitação neuropsicológica. A gente pode conversar sobre isso um outro dia. Então, a partir desse mapeamento que eu consigo dar todas essas orientações. Como que funciona o processo da avaliação? Eu gosto de mandar um questionário, que é uma anamnese, para a família responder ou o próprio paciente. Lá vai principalmente uns dados de histórico de vida, de saúde e algumas perguntas relacionadas à queixa. Em cima disso, a gente marca o primeiro contato com uma entrevista um pouco mais aprofundada. Consigo começar a levantar minha bateria de atividades. Quais são elas? Escalas, testes padronizados, tarefas qualitativas que eu vou fazer com o próprio paciente. Algumas vezes no meio eu vou solicitar um contato com um familiar, com um profissional que já atenda, tanto um médico quanto um terapeuta, se estiver na escola, com a equipe da escola, sempre com autorização prévia. E aí em cima disso é juntado todas as informações para poder no final fazer uma reunião de devolutiva, onde é apresentado todos os resultados, explicado o funcionamento da pessoa, dado as indicações, as orientações e entregue o relatório. Eu já adianto que o laudo neuropsicológico ele costuma ser grande, não se assustem, é assim mesmo. Normalmente, pelo menos 10 páginas vai ter nesse documento. Mas por que ele é tão grande? Por quê? Primeiro tem que vir indicado tudo o que foi realizado, todos os instrumentos, até porque se for necessário repetir depois, a outra pessoa tem que saber exatamente o que foi usado. Vem uma parte de histórico de vida, as queixas, as descrições, o comportamento na sessão, para aí sim vir o resultado das atividades e toda a análise e resultados. Então fica um documento grande e aí é exatamente em cima dele que a gente pode programar as próximas intervenções. Então é bom que seja sempre um laudo que não só aponte as dificuldades, mas como eu falei, principalmente que a pessoa já consegue. Então isso é um laudo bem feito. Um outro ponto importante que muitas vezes muitas pessoas perguntam é: mas o meu filho ou eu mesma não sou alfabetizado, não sei ler, não sei escrever, tenho dificuldade de interpretação de texto, vou esperar um pouco. Não precisa. Se você percebe algumas dificuldades no funcionamento da pessoa, seja de aprendizagem, relacionamento, amizades, desenvolvimento social, pode sim buscar uma avaliação mesmo sem ser alfabetizado. Por quê? Porque muitas atividades não dependem da leitura e da escrita. Então, ou porque o próprio terapeuta questiona e a pessoa tem que responder oralmente, ou executar,
ou não é nem necessária a instrução verbal, né? É feito atividades por modelo. Então, por exemplo, com as crianças pré-escolares, normalmente é isso. São feitas ações e a partir da minha ação, a criança olha, imita e executa. Então, não é necessário. Mesmo com as crianças pequenas que às vezes não falam, têm um atraso na linguagem, não se preocupem, pode fazer avaliação também. São feitas outras análises, principalmente relacionadas para o desenvolvimento infantil. Então agora vocês já sabem quais são os objetivos da avaliação, um pouco sobre o processo dessa avaliação e se existe algum pré-requisito. Não, não existe. Desde bebezinhos a gente já pode estar fazendo essa avaliação. Agora eu expliquei um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês perceberem uma dificuldade na atenção, na memória, na execução da pessoa, um comportamento um pouco diferente que chama atenção, questões de rituais, de dificuldades com mudança, de habilidades sociais, padrões de humor, uma coisa muito intensa que gera um sofrimento, por mais que não seja algo que impossibilita, mas que tem um sofrimento, busca uma avaliação. A gente pode conversar e pensar, através da avaliação, quais são as possibilidades para tentar melhorar esse funcionamento e trazer uma qualidade de vida melhor. Qualquer coisa estou à disposição e podem me procurar. Beijos e até mais!